O que são as keywords estáticas? Para que a gente entenda isso, a gente precisa fazer duas perguntinhas basicamente. Com quem e o porquê. Vamos lá, vamos começar com a perguntinha do com quem. Com quem eu posso utilizar keyword static? Basicamente, dentro do C++, você pode utilizar keyword static com variáveis e com funções. Então, você utilizando essa keyword static junto com variáveis ou com funções, você está tornando essas variáveis estáticas e tornando essas funções estáticas. E por quê? Por que você torna uma função estática? Por que você torna uma variável estática? Basicamente por causa de dois motivos também, que são as duas grandes vantagens de você utilizar justamente essa keyword static, né? Que é salvar o estado. Então, você vai poder salvar o estado de uma variável e restringir o acesso a determinadas partes do seu código. Vamos começar explicando sobre salvar o estado. O que eu quero dizer com salvar o estado? Já que você está programando lá o seu código normalmente, em uma determinada parte do seu código você cria uma função chamada func, em que dentro dela você declarou uma variável inteira chamada a. Então, quando esse código vai rodar e você chama essa variável func aqui, ele vai lá, por ser uma variável que está alocada dentro de uma função, ela é uma variável local, de escopo local, e quando essa função é chamada, o compilador ele vai lá, na verdade a execução desse programa vai lá, e ele separa um pedacinho da memória, justamente que é reservado a essa variável a. Então isso ele faz automaticamente quando essa função é chamada. Ele aloca esse pedacinho de memória no stack, eu já vou explicar melhor para vocês o que é. E à medida que você vai manipulando essa variável aqui dentro da sua função, por exemplo, A recebe 2 ou A recebe 4 aqui, ele vai jogando esses valores de A aqui dentro dessa variável. Porém, quando você termina a execução dessa função, essa variávelzinha A aqui, ela é desalocada da sua memória. Da mesma forma com que ela foi alocada quando você chamou a função func, ela vai ser desalocada à medida que você termina de executar essa função. Então isso é feito automaticamente, ele é alocado e desalocado dentro do stack para a gente. À medida que ela é desalocada, ela já não tem mais garantia nenhuma do valor que ela terá quando essa função func aqui for chamada novamente. Então, muito provavelmente, quando ela for chamada novamente, essa variável A aqui ele vai separar um outro pedacinho de memória aqui, quando essa variável func ela for chamada novamente, porém, muito provavelmente será um pedacinho de memória diferente do que foi alocado inicialmente. Então, essa variável A aqui, quando ela for alocada a memória para ela da segunda vez, ela vai estar com lixo aqui dentro. Então, você não tem garantia nenhuma do estado anterior dela. Porém, quando a gente está se tratando de variáveis do tipo estática, então imagine que aqui você, no início dessa variável aqui, ao você declarar ela, você declara um static aqui. Então agora é uma variável inteira, chamada A, porém estática. Quando você tem essa palavrinha aqui junto à variável, você está tornando essa variável estática, e por consequência, quando você torna ela estática, você faz com que a alocação dela, ela não mais seja feita de forma dinâmica, ou seja, ela não mais seja feita à medida que o seu programa, no rodar do seu programa, digamos assim. Quando você declara ela como estática, esse pedacinho de memória aqui, da variável A, ela é alocada em tempo de compilação, ou seja, antes mesmo do seu código rodar, ele separa um pedacinho dessa memória aqui, lá para a variável A, e aí, como esse pedacinho de memória aqui, ele foi separado na etapa de compilação, ele não é mais desalocado da memória. Então, você sempre tem a garantia de que a variável A, ela vai estar nesse endereço de memória aí que foi reservado para ele. Então, à medida que você manipula aqui o A, ao longo dessa função aqui, você pode ver que o A ainda tem um escopo local, porque ele foi declarado dentro da função, porém, quando você manipula o A, ele vai normalmente jogar os valores dentro desse pedacinho de memória aqui, igual ele já fazia lá no outro. Porém, quando ele termina a execução dessa função, chamada func, por ele ser uma variável estática, ele não desaloca essa memória aqui. Então, por não desalocar, você tem a garantia de que quando você chamar novamente pela segunda vez a função func, toda vez que você manipular A, você vai estar manipulando o mesmo endereço de memória. E, por consequência, da segunda vez que func for chamado, A terá o valor anterior, ou seja, o último valor que ele tinha na primeira passada de execução do func. Ou seja, nesse caso aqui, como o último valor que A adquiriu foi o valor de 4, na segunda vez que a gente chamar a função func, ele terá o valor 4 alocado aqui nele.